Daniela Coelho Andrade, né, apresentando nossa palestrante. Ela é especialista em logoterapia e análise existencial, especialista também em intervenção na autolesão, prevenção do suicídio, tecnologia, psicologia hospitalar, atendimento de casais e famílias sob a perspectiva sistemática e psicologia clínica desde 2013. Ela leciona sociologia e psicologia hospitalar. Tem experiência pessoal com pessoas enlutadas pelo suicídio. Então, seja bem-vinda, Dani. E os comentários, né, vão estar sendo acompanhados aí pelo chat. Obrigada, Tamires. Boa tarde a Obrigado. todos, mais uma vez. Eu vou utilizar uma apresentação também, já vou aqui colocando, e, enquanto isso, vou agradecendo pelo convite, é uma honra estar aqui. Eu acompanho o Congresso Baiano desde a primeira edição, e foi uma alegria enorme receber o convite, né, de estar hoje aqui com vocês. Tá ok aí a apresentação, só falta eu maximizar, né? Pronto, agora tá Ficou em ok. tela cheia, não é isso? Ok, Isso. ok, obrigada. Eu estava em um atendimento, né, eu atuo na psicologia clínica, e não pude acompanhar o início, né, estou começando a acompanhar essa edição agora, a partir de minha fala. Mas cheguei aí já no finalzinho da fala da doutora Fernanda, e muito, muito bacana mesmo, e ficou reforçando algumas questões que eu vou trazer aqui para a gente pensar, né, todos juntos nesse momento. De o quanto o fator social, né, não pode, de forma alguma, ser excluído, dessa questão de projetar para o indivíduo, né, a questão da patologização, da medicalização. Eu vi ela falando tudo isso e eu pensando, tanto na prevenção como na pós-venção, a gente vivencia essa questão de reduzir ao sujeito, né, à pessoa que está apresentando um comportamento suicida, ou a pessoa que morreu por suicídio, e aos familiares, né? Já estou aqui citando a questão da culpabilização, dos julgamentos, né? Como foi apresentado aí, como eu fui, né, apresentada, eu sou uma pessoa enlutada pelo suicídio. Há 22 anos eu perdi o meu pai. E, peraí que eu tenho que voltar para outra tela, aqui, pronto. E quando o Rafael me fez o convite, aí eu pensei, eu olhei primeiro para a minha experiência, né, mas, claro, considerando que é única a experiência de cada pessoa enlutada por suicídio, mas tem as suas características, né, a gente encontra nos grupos de apoio, por exemplo, que não vou na minha fala me aprofundar em grupos de apoio, porque eu sei que tem duas colegas incríveis na mesa em seguida, né, depois da minha fala, mas o quanto é fundamental esse acolhimento, né, de se ter o apoio, e a sociedade está atravessando tudo isso. Eu sempre inicio todas as minhas falas com esse lembrete, né, de que todos nós aqui, enquanto estivermos no Congresso, né, falando sobre o tema suicídio, prevenção ou pós-venção, que a gente esteja atento aos nossos alertas, às nossas sensações, né, os sentimentos que surgem, e dê atenção, se alguma coisa não chegar legal, né, dê uma importância a isso e busque apoio, se você precisar. Bom, eu norteei a minha fala buscando não me aprofundar, né, em apoio em pós-venção junto à família de um modo mais amplo, pensando em outras áreas. Eu vou direcionar toda a minha fala para psicólogos, para pessoas de todas as áreas da saúde mental, como também para qualquer pessoa de qualquer outra área, uma pessoa leiga em saúde mental, que tem contato com uma família enlutada por suicídio. Então, pensar como ajudar essa família, né? Quais são os caminhos, e aí eu inicio fazendo uma observação importante. Toda perda é singular.
Isso é óbvio, mas é necessário lembrar, porque quando a gente fala sobre as especificidades do suicídio, às vezes se geram alguns equívocos, as pessoas chegam, eu já vi alguns argumentos do tipo, mas você está querendo botar uma balança, né? O suicídio não tem não tem que colocar uma balança. E, de fato, não é uma questão de colocar na balança, é uma questão de compreender como se dá um luto por suicídio e um luto por outras causas de morte. Por isso, enfim, compreender as especificidades do luto por suicídio. Então, quando a morte é por suicídio, não é? Como nós reagimos? E vocês vão observar que eu trago muitas perguntas, né? Eu gosto sempre de dizer isso, como psicóloga, eu não vou trazer respostas, vou trazer perguntas para a gente pensar juntos, e aí eu vou passar, né, todos os slides, né, e vou apresentando tudo que eu trouxe para vocês, e fiquem à vontade para, ao final, trazer questionamentos, observações, contribuições, né? Então, como reagimos quando a morte é por suicídio? E quando a morte é por outras causas? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa atitude diante de uma notícia de uma morte de uma pessoa por suicídio, né, ou por outras causas? Por que é necessário um cuidado ético contínuo com quem enfrenta o luto após uma morte por suicídio? Né? Estou falando sobre a pós-venção, né? Todo cuidado que é direcionado àqueles que ficaram após a ocorrência de um suicídio. Então, já começo aqui, né, mostrando o quanto tem de diferente, né, de questões específicas no luto por suicídio, que é o ponto dele precisar da pós-venção. Vou passar de uma forma breve sobre o que é a pós-venção, né, que é um cuidado específico, como eu acabei de falar, em relação ao luto por suicídio, um termo apresentado por Schneiderman, né, que é um psicólogo norte-americano contemporâneo, né, já falecido, que criou esse termo, que é um cuidado específico para pessoas enlutadas por suicídio, que pode acontecer em diversas áreas, dentro da família, dentro do consultório de psicologia, dentro das escolas, empresas, enfim, onde houver consequências, né, do pós-morte por suicídio, aconteceu um ato suicídio e pessoas foram impactadas, onde tiver essas pessoas, a pós-venção pode e deve acontecer. Então, pensando, quando o luto, no contexto de uma morte por outras causas, né, COVID, câncer, insuficiência renal crônica, ou infarto e outras causas, né, que não sejam o suicídio, a nossa reação, a nossa atitude, quando recebemos uma notícia, geralmente por exemplo, pegar um caso de um câncer, aquela pessoa que viveu o processo de receber o diagnóstico, que enfrentou todo um tratamento, quando essa pessoa vem, né, a falecer, geralmente se diz, nossa, que pena, lutou tanto para viver, e aí a gente percebe as especificidades de lutos por outras causas, né? É comum a família enlutada receber o apoio, a solidariedade, né? O compartilhamento de lembranças, não tem a dificuldade de lembrar, naquele dia aquela pessoa disse isso, a gente viajou para tal lugar, de resgatar a memória, de honrar, né, toda a história vivida por aquela pessoa que morreu. Reconhecimento, né, do sofrimento e da coragem de quem viveu, como esse exemplo que eu trouxe, né, e várias outras situações. Então, por mais que doa, que tenha o sofrimento, é um luto legítimo, mas ele é acolhido, ele é enfrentado, entendido, né, ou outra palavra, significado, de uma forma. Mas quando a morte é por suicídio, ela traz uma carga moral, né, e essa carga moral ela tem uma influência sobre o apoio oferecido às pessoas enlutadas, né? A solidariedade não é tão espontânea assim, reduzida a presença dos rituais de despedida, no velório vai menos pessoas, e geralmente é comum a gente ouvir de pessoas enlutadas perguntas invasivas, perguntas nada apropriadas, no sentido de aquela curiosidade de mas e por que foi, né? Qual foi o método? Diversas situações que não cabem
e que outras mortes, né, por outras causas, a pessoa não vivencia esses questionamentos. Até mesmo o momento de receber a notícia da morte por suicídio já gera um diferencial bem marcante. Tem que chamar a polícia para receber o atestado de óbito, é todo um processo, IML, então, é carregado por vários diferenciais que dificultam, né, o processo para as pessoas que ficam, para os enlutados. Então, a questão de honrar a memória daquela pessoa, de vivenciar o luto, se permitindo, podendo falar o nome da pessoa, de chorar e dizer por que está triste, porque hoje a mãe se lembrando mais de fulano, geralmente se escuta, segue em frente, levanta a cabeça, né? Então, assim, é luto mais calado, mais julgado e mais evitado. As pessoas se sentem solitárias, porque geralmente podem até aparecer no começo, mas não fica aquela presença mais constante, de volta e meia, saber se a pessoa está bem. É um luto muito solitário. E essa carga moral também, de tudo que a doutora Fernanda estava falando, né, no momento anterior, eu fiquei resgatando essa questão, de o quanto essas questões sociais impactam diretamente, até mesmo na criação de políticas públicas, na efetivação de políticas públicas, para se trabalhar as questões de prevenção e pós-venção do suicídio. Então, nós estamos em pleno ano 2025, e essa carga moral, em que ela se sustenta? Né? Ela vem de onde? Eu acho fundamental sempre, em todo evento que eu participo, eu sempre gosto de trazer um pouco, mesmo de forma bem compacta, um pouquinho da história do suicídio. E aqui eu não vou me deter pela questão do tempo, eu vou só trazer essa questão da Idade Média, né? Para a gente poder fazer um comparativo com hoje e entender de onde vem algumas formas que se cuidam, né, de pessoas enlutadas. E aí o recorte principal que eu vejo, que aparece, que atravessa muito hoje, não que os outros tempos aqui não tenham, mas é marcante a questão da Idade Média, em que naquela época o suicídio era entendido como algo que era um pecado mortal, né, que era uma ação demoníaca. Havia uma repressão e uma punição social muito grande, né? A questão da repressão, por exemplo, a pessoa que morria por suicídio, ela tinha a repressão-punição, né? Ela tinha o corpo, acho que a palavra pode ser essa, violentado, né? A pessoa que morreu tinha o seu corpo violentado. Algumas punições diversas que eu não vou aqui detalhar, porque tem o livro A História do Suicídio, do Minoaz, né, o historiador francês, ele traz diversos exemplos e são assustadores, incrível, não dá nem para a gente acreditar como isso já pode acontecer. Né? Então, mais uma coisa simples, acreditava-se que se uma pessoa morrer por suicídio em casa, o corpo dela tinha que sair pela janela, porque se o corpo fosse retirado pela porta da frente, a alma daquela pessoa iria assombrar aquela casa. E aqui é um exemplo simples, para não dizer coisas mais pesadas, né? Então, havia a condenação cristã também. O corpo não poderia ser sepultado em solo sagrado, né? A família enlutada era punida também, eram tomados todos os bens, todos os pertences dessa família. Então, depois de várias outras etapas, né, da evolução da história do suicídio, eu vou pular direto para nosso tempo, né, do século XX ao século XXI, em que a suicidologia surge, né, a questão do enfoque científico acontece, o fenômeno multifatorial é compreendido, né, na fala da Fernanda, ela trouxe essa questão, né, da ponta do iceberg, né, de que hoje em dia as pessoas ainda chegam no velório e dizem, mas e tu sabe por que foi que essa pessoa fez isso? Atrelando a única causa, né, então,
no século XXI, né, essa consciência da multifatorialidade, a OMS, né, apresentando todos os seus estudos, toda a epidemiologia, mostrando que mais de 7 mil suicídios acontecem ao ano, e segundo a doutora Karen Scavacini, né, ela traz a questão de que, em média, 135 pessoas são impactadas por cada um desses suicídios, né, gerando um número enorme de pessoas enlutadas por suicídio que precisam da pós-venção. E aí surgem os protocolos das estratégias integradas de prevenção, intervenção e pós-venção. E aí, pensando todas essas questões da época da Idade Média, que ainda hoje, apesar de toda a evolução científica, de todo um conhecimento que vai se avançando a cada vez mais, como acolher de forma ética uma família enlutada se na sociedade ainda é reproduzido discursos que julgam e culpabilizam quem morreu e quem ficou? Né? Então, quando a gente olha para a Idade Média, a gente fica identificando situações que ainda hoje acontecem, como, por exemplo, uma pessoa religiosa e uma rede social de grande alcance, dizer que aquele pastor que morreu por suicídio não era um pastor, não tinha Deus no coração, e também se permitir comparar, eu já passei por coisa pior e não me matei. Então, a gente fica vendo que, apesar da história do suicídio ter avançado tanto, ao ponto de hoje, por exemplo, eu estou perto já de concluir a minha especialização em suicidologia. Quanto conhecimento, existe o Instituto de Thaler, existe a ABEPS, existem tantos setores que estudam a suicidologia, mas ainda hoje a sociedade está atravessada, né, por tantos preconceitos, tabus, os estigmas, que a gente encontra lá na Idade Média. Então, eu fiz questão em trazer esse percurso aqui para a gente poder pensar como cuidar, de fato, né? Mas antes da gente se direcionar a pensar em como acolher, é necessário a gente pensar, cada um de nós, onde estou na evolução da história do suicídio, né? Independente da sua área, se você ainda é estudante de psicologia, de medicina, da área do serviço social, da educação, qualquer área, a pessoa humana que você é. Hoje, quando você olha um pouco para a história do suicídio, eu só fiz um recorte, né? Se eu fosse falar sobre cada tempo daquele ali, iria ver mais pontos importantes a se pensar. Onde eu estou? Qual é a minha atitude diante de uma pessoa com comportamento suicida ou diante de uma família que já perdeu, né, alguém para o suicídio? Eu acolho, ou eu ainda estou muito atravessada pelos mitos, eu pergunto os porquês, eu apresento falas que podem culpabilizar, que podem intensificar o sofrimento dessa família, né? Então, é importante a gente fazer essa revisão e se atualizar nesse tempo, porque não tem como a gente trabalhar a prevenção e a pós-venção do suicídio se a gente ainda estiver em séculos atrás. É um dos maiores desafios de se trabalhar na suicidologia. Eu estou com capacitação com alguns colegas sobre manejo, né, e avaliação de crise suicida. Um dos colegas trouxe um questionamento, e aí a gente olhou um para o outro e disse, poxa, tem hora que a gente parece que está enxugando gelo, não é? Assim, de tanta coisa que a gente faz, e aí, por exemplo, né, vai chegar agora, segunda-feira, setembro, e aí a gente fica vendo esses mitos, os tabus sendo perpetuados em rede social, em pleno ano 2025. Então, um dos grandes desafios, né, dentro da suicidologia, é a gente gerar essa conscientização da população, porque não tem como a gente prevenir e a gente cuidar das pessoas enlutadas, considerando que ser enlutado por suicídio é um fator, está entre os fatores de risco, né, para o suicídio, por isso é tão importante a pós-venção, para dar esse apoio, essa orientação, né, contínuo, para que se previna, né, a gente fala muito dentro da Abrases, né, da Associação Brasileira
de apoio às pessoas enlutadas por suicídio, de que a pós-venção é uma prevenção também, né? A pós-venção é um cuidado quando o ato suicida já aconteceu, né? E o apoio às pessoas, mas continua sendo uma prevenção por cuidar dessas pessoas, né? Pelo que eu acabei de falar, é um fator de risco para o suicídio. Então, que a gente dê um F5, né, e atualize as nossas compreensões, o que é e o que não é o suicídio, desconstruir os mitos que, por acaso, ainda existem, né, dentro de cada um de nós aqui. Então, vamos pensar, então, agora caminhos, né, para o acolhimento. Deixa eu olhar. É necessário a gente reconhecer o contexto social e simbólico do luto por suicídio. Por isso que me chamou tanto a atenção. Eu queria ter visto a fala toda e depois vou assistir, né, quando for disponibilizada, a fala da Fernanda, porque o pouquinho que eu peguei já no finalzinho vem totalmente de encontro com essa questão, né? O acolhimento ético começa por reconhecer que muitas famílias já foram silenciadas, culpabilizadas ou banalizadas pela sociedade, né? Porque a sociedade ainda está muito atravessada por esses mitos, por tantas desinformações em relação ao suicídio, né? Ainda está no ano 2025, mas ainda está com o pezinho lá nos povos antigos, na Grécia, em Roma, na Idade Média. Reconhecer e agir ativamente na contramão do julgamento, oferecendo um espaço de compreensão e apoio livre de condenações. Então, assim, quando uma família perde alguém para o suicídio e ela vê uma sociedade que ainda silencia o luto dela, né, de diversas formas, julgando, apontando, perguntando os porquês, quando não compreende que não existe um motivo único, mas que sim uma soma de vários fatores, né, a pessoa se sente realmente condenada. Vou viver o resto de minha vida dessa forma, né? Então, a questão social, eu recordo sempre, quando eu me tornei enlutada pelo suicídio do meu pai, naquela época, em 2002, não tinha essas tantas informações, né? Aqui é só um pouquinho essas imagens que eu estou mostrando para vocês. Mas em 2002 o acesso à informação era muito limitado, né? Não existia o Instituto Vitaleri de Prevenção e Pós-Venção, não existia o INSUI, não existia o Instituto de Suicidologia, né? Da Bahia, não existia a Abrases, não existia a BEPS, não existia nada disso. Então, eu fiquei na questão do meu luto, como uma paciente enlutada falou para mim, ela disse, Dani, às vezes eu me sinto como se eu estivesse num limbo, como que eu não sei, eu estou perdida, eu não sei o que fazer desse meu luto. E aí, isso foi na primeira sessão dela, e ali o enlutado fala sobre esse desconhecimento, porque quando um suicídio acontece, alguns sinais foi identificado ali naquele momento, e a sociedade chega perguntando, mas vocês não perceberam? Então, o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Somente a partir do conhecimento, no meu caso, quando eu comecei a pesquisar, a procurar, mesmo com toda a limitação daquela época, e 6 anos depois do meu luto, eu resolvi cursar psicologia na esperança de estudar um pouco de suicidologia, que não é o caso ainda hoje, né, das graduações, é muito limitado o conteúdo, mas eu consegui ter um pouco de acesso, e quando eu me formei em 2013, tinha sido fundado o Instituto Vitaleri, eu comecei a ter acesso a informações, eu comecei a ler e entender, né, o que era, o que não era, comecei a diminuir os sentimentos de culpa, a raiva, os tantos sentimentos que atravessam o luto por suicídio começaram a ir se acalmando em mim, porque eu comecei a ter acesso à informação. E quando eu falo acesso à informação, não só para as pessoas enlutadas. Eu tenho esse entendimento de que a pessoa que quer ajudar, que quer acolher de forma coerente, segura, uma família enlutada, ela também precisa ler os conteúdos que a família enlutada vai consumir. Porque, para se alinhar
uma autocompreensão da parte da pessoa enlutada e essa compreensão da pessoa que está ali se disponibilizando para ajudar. Não dá para ajudar atravessado por tantos preconceitos, pelos tabus, mitos, não é? E correndo o risco de silenciar a família. Então, eu aproveito já até aqui a oportunidade para... quem não conhece ainda, procure conhecer o site da Abrases, né, que é a Associação Brasileira de Sobreviventes Enlutados por Suicídio, que lançaram há pouco tempo essa cartilha. É uma cartilha incrível. Eu chamo essa cartilha de manual para a travessia do luto. Ela aponta caminhos de pessoas enlutadas que já vivenciaram e que são um farol, né? Elas são vários faróis que dizem: vai por aqui que vai doer menos. Não garante que não vai doer, porque dói, né? O luto não passa, vai ficar sempre presente ali, mas a questão é, quando a gente encontra apoio e a gente está preparado para oferecer esse apoio, aí as coisas vão suavizando, vão ficando menos pesadas a cada dia, né? Então, esses vários conteúdos, essa cartilha aqui do Vitaleri é fantástica, eu ouso dizer tanto quanto a que é da Abrases, valiosíssima. Quem é da psicologia clínica ou de qualquer área de atuação, essa cartilha tem que estar no celular, no seu computador do consultório. Qualquer pessoa enlutada tem que ter acesso a essas cartilhas. É realmente um caminho que facilita bastante a travessia. Então, trouxe essas imagens porque quem quer ajudar precisa entender, precisa ler um pouco, se abrir para não ficar na base do senso comum, da superficialidade, né? Então, precisa ler. Existe hoje conteúdo muito seguro, de extrema qualidade, e vários, inclusive, objetivos, que você pode ler e pensar: epa, isso aqui eu falava, isso aqui eu dizia, e não é assim. Então, a gente pode se aprimorar, né? Sempre que eu falo sobre isso, eu digo: trabalhe a questão da culpa. Se você já falou algo assim, que hoje, poxa, isso aqui era um tabu e eu estava perpetuando isso, acolhe esse sentimento de culpa aí para te impulsionar a você se projetar para o futuro e ajudar, né, a se aprimorar e a aprimorar outras pessoas, porque prevenção e pós-venção não é algo só para profissional de saúde mental, é um trabalho para muitas mãos mesmo, né? Então, quanto mais conscientização com base em conhecimento científico, não lá da Idade Média, né, mais segurança para as pessoas que ficam, né, vivenciando esse luto. Então, nós precisamos desconstruir, né, os discursos automáticos e moralizantes. Frases como: ele não pensou na família, faltou Deus no coração, né, foi egoísmo, foi covardia, foi coragem, foi escolha dele, temos que respeitar. É muito difícil para uma pessoa enlutada por suicídio escutar alguém dizer, e eu recordo que essa experiência eu tive, uma pessoa disse para mim: ai, segue em frente, ele que escolheu morrer, tu não vai morrer junto, né? E essa pessoa não tinha os conhecimentos, por isso que eu apresento todas essas cartilhas, e hoje eu distribuo mesmo, assim, porque se naquela minha época existisse já esses materiais, eu fico pensando, eu e tantas outras pessoas enlutadas, a gente não teria ouvido essas falas. Por exemplo, meu pai não escolheu morrer, né? Meu pai, eu sei do amor que ele tinha por mim. Ele não escolheu me abandonar, ele não foi covarde, ele não foi egoísta. Eu conheço, eu sei quem era a pessoa, né? Eu sei quem era o meu pai. Então, quando alguém diz, segue em frente, ele que escolheu, escolher é um termo complicado, muito problemático, porque a gente tem que entender que para acontecer um suicídio, é necessário haver o discernimento. Se a pessoa está atravessada por uma dor psíquica, por um sofrimento extremo, e ela não consegue mais enxergar um futuro, ela não consegue enxergar outra possibilidade diante dela, como saída, ela só está conseguindo ver a morte como possibilidade. Então, para ser uma escolha, tem que ter pelo menos duas alternativas, né? Então, ela só consegue ver a morte por suicídio. Então, uma pessoa enlutada, escutar ela, a tua pessoa que faleceu, escolheu, gera, possivelmente, em algumas pessoas, o sentimento de abandono. Poxa,
se eu tivesse acolhido que essa pessoa que me inquietou quando eu ouvi isso, né? Mas se eu tivesse acolhido isso, eu teria dito, poxa, ele escolheu, ele preferiu não estar vivo, vivendo comigo e escolheu morrer. Então, a gente precisa se engajar de uma forma no suporte, né, a alguém enlutado, a uma família enlutada, de uma forma coerente, saudável, segura, para que a gente não fique acionando e criando inverdades no coração daquela pessoa, né, na mente, no corpo, em tudo que aquela pessoa está sentindo, né. Então, outra coisa muito violenta, né? Eu coloquei aqui embaixo a questão da violência simbólica, né? Você não percebeu nenhum sinal, é muito comum isso no velório, às vezes, né? Ou depois, eu escolhi, de que essa pessoa faleceu de suicídio. Nossa, mas você não percebeu nada, o que era que estava acontecendo? Aí já vai ligando a um fator, né? Qual era o fato, né, que estava acontecendo? Isso culpabiliza, gera dor, né? E adoece. Essa família tem histórico, e aí é culpa minha, é culpa da nossa genética, é culpa da nossa história que essa pessoa morreu. Então, assim, tem muitas situações que gera julgamento, que gera isolamento, que gera culpabilização. Então, a gente tem que desconstruir esses discursos automáticos mesmo que surgem diante de pessoas enlutadas. E, para isso, se a gente voltaria àquele slide, aqui ao slide, como fazer para desconstruir tudo isso? Ler, né? Se dedicar a quebrar esse tabu, esse medo nessa questão de bater na madeira, quando escuta a palavra suicídio, né? Não tem que isolar, não. Tem que falar, porque só falando mesmo a gente vai poder conseguir, né, proteger pessoas que possam estar com ideação ou pessoas que perderam, né, alguém e que está sofrendo e que, se ela não for cuidada adequadamente, ela pode vir a desenvolver sérios problemas, né? Então, a gente tem que investir nos fatores de proteção e não em falas como essa, que deixa a pessoa mais vulnerável do que o luto já está fazendo naturalmente, né? Ela mesma talvez já se culpe, ela mesma já se cobra, ela já está no e si, e o que faltou, em que eu falhei. Então, a gente não pode intensificar esses questionamentos que naturalmente surgem, né, diante do luto por suicídio. O que nós precisamos fazer, então, não é? Presença respeitosa. A gente precisa estar totalmente presente, sem a necessidade de explicar. Ah, mas e por que foi? E qual foi o motivo? O que estava acontecendo? A gente não tem que fazer perguntas e nem dar respostas para a pessoa que está enlutada. A gente precisa ser presença, né? Basta estar junto e se for necessário, até dizer, eu não sei como te ajudar, mas eu estou aqui. Me fala se você precisar, senta do lado, né? Seja presença, não temos que responder nada. No tempo certo, essa pessoa vai compreendendo algumas coisas, não tudo, né? Porque a pessoa que morreu leva muitas respostas, mas a busca dos porquês, por parte da pessoa enlutada, já é exaustiva. E ainda chega a sociedade, né, diante dela e pergunta quais foram os porquês, e faz tantas perguntas invasivas e inapropriadas, então a gente precisa ser presença respeitosa. Validação da dor, né, reconhecer e afirmar, né, o sofrimento do outro. Eu sei que você está sofrendo, eu entendo, mas eu estou aqui para caminhar com você. Né? A gente não tem que tirar a pessoa do luto, a gente tem que ser parceria, caminhar com ela enquanto ela precisar, enquanto ela não se fortalece para caminhar sozinha, né, com seus recursos próprios. Reconhecimento da complexidade, né? Honre emoções mistas e perdas em camadas. A gente precisa entender que são emoções mistas, né? Quem estuda luto compreende que da questão das fases não existe sequência, não existe tempo, é um mesclado, pode se repetir fases, pode se pular fases, é personalizado de acordo com cada pessoa, de acordo com o elo que aquela pessoa tinha com a pessoa que morreu, de tantos fatores, né? Que envolve todo tipo de luto, não só o luto por suicídio. E perdas em camadas. A morte por suicídio tem uma especificidade nessa questão de perdas por camadas, porque além da pessoa perder o ente querido, ela também perde amizades,
pessoas se afastam, pessoas que não se afastam, mas elas silenciam mais, elas evitam falar sobre a pessoa que se foi, então ela perde um espaço de fala, um espaço para honrar a memória da pessoa enlutada. Só uma pequena observação. Eu estou apresentando aqui de casa e eu tenho um cachorrinho que está com alergiazinha. Se vocês escutarem alguma coisa, é ele, tá? Então, dando espaço, né, à história da pessoa que morreu. Isso que eu acabei de falar, sobre a gente permitir a pessoa honrar a vida que foi vivida com aquela pessoa que morreu, né? O cuidado ético acolhe a memória, os vínculos e a complexidade daquela existência. Aquela pessoa viveu, vou pegar a idade do meu pai, quando ele morreu, ele tinha 61 anos de idade. 61 anos de vida vivida e um ato em que as pessoas por suicídio geralmente vê a sociedade resumir a existência de 61 anos, como no exemplo do meu pai, ao ato do suicídio. Então, o meu pai e as pessoas enlutadas, né, outras pessoas que também, como eu, perderam um ente querido, elas precisam, faz parte do processo de vivenciar o luto, elas honrarem a memória da pessoa amada, delas viverem as lembranças, delas falarem o nome dessas pessoas. Eu lembro, sempre que eu falo sobre esse ponto, de uma senhora que eu conheci pela internet, não é uma paciente, então assim, eu posso falar, e ela sabe que eu compartilho essa experiência dela, né, nos eventos por onde eu passo. Ela disse que estava com os netos, ela é enlutada, uma mãe enlutada pelo suicídio de um filho, que ela era avó de um filho, desse filho, né, de um menino desse filho, e ela estava num local, numa praça, que tinha uma vendinha de lanche, e ela parou com todos os netos, e entre eles, né, esse filho enlutado. E um senhor que disse, oi, dona fulana, esse aqui é o filho do Beltrano, essa aqui é a filha da ciclana, e esse aqui, quando chegou no filho, né, no neto dela, que é enlutado, ele silenciou, ele disse, calou e silenciou. E um menino de 10 anos de idade olhou para esse senhor, esse filho, né, enlutado, o neto dela, olhou para esse senhor e disse, Ricardo, pode falar o nome do meu pai. Quando ela me disse isso, eu me arrepiei e eu disse, meu Deus, que coisa linda, né? Uma criança dando uma lição dessa questão social que a gente está aqui falando, indo contra o silenciamento do luto dele. E ela disse que depois disso, ela também, né, essa avó, essa senhora minha amiga, ela disse, Dani, depois disso eu também consegui me permitir falar mais sobre o meu filho, se permitiu olhar fotos, se permitiu escutar aquela música que eles gostavam de ouvir juntos, se permitiu, no aniversário dele, começar a fazer a comida que ele gostava. E essa senhora, ela chegou a falar para mim que chegou a participar de um grupo de apoio e ela foi um tanto resistente, mas eu insisti com ela, eu mandei cartilha, apresentei a Abrases, apresentei o Vitaleri, né, vários materiais para poder ela ir lendo e visivelmente isso foi facilitando. Então, esse neto dela, né, precisava, né, falar, ter espaço para expressar, sem medo, sem nenhuma vergonha, né, sem o apagamento. Por que aquele senhor apagou o nome do meu pai, né? Eu acho que esse menino de 10 anos de idade se questionou, e ele disse, pode falar o nome do meu pai. Falou o nome do pai dos meus primos todos, e o meu não pode, porque ele morreu por suicídio, né? Então, é necessário a gente ter esse cuidado de resgatar a dignidade, tanto da pessoa que morreu, como da própria pessoa enlutada, né? Que precisam, né, sustentar a própria identidade diante da perda. Essa questão de permitir a pessoa falar sobre a pessoa que morreu é fundamental. Se disser, não vamos falar não vamos mudar de assunto, porque senão tu vai sofrer mais, só aumenta o sofrimento, né? Então, não exigir
reconciliação com a perda antes da hora, né? Isso a gente vê em todo e qualquer tipo de luto. Já faz muito tempo, já está bom de tu seguir em frente, a gente vê muito isso. Mas no luto por suicídio, por conta dessa dificuldade, por ser um assunto tabu, né, as pessoas às vezes cobram se superar logo, perdoar, a aceitação. A questão eu levei vários anos, eu acho que uns 6, foi preciso eu ir para a psicologia e começar de imediato no primeiro semestre da faculdade e fazer psicoterapia, que até então não tinha feito. Foi necessário viver mais de 6 anos para mim dizer que perdoava meu pai. Consegui dizer, sim, eu senti raiva do meu pai, eu não aceito, eu não me conformo com o que ele fez comigo, né? Eu estava atravessada por muitos preconceitos, por muitos tabus. Então, quem quer ajudar uma pessoa enlutada, a gente precisa, de fato, buscar informação para saber como ajudar, né? E apontar esses caminhos de leituras, de grupos de apoio, que, mais uma vez eu digo, eu não vou me aprofundar em grupo de apoio, porque eu já estou ansiosa pela fala das meninas, né, na mesa, logo daqui a pouquinho, de apontar recursos em pós-venção, de recursos terapêuticos, que seja através da música, da arte, da leitura, de um grupo de apoio, da psicoterapia individual ou em grupo, não importa. A gente precisa dar esse espaço e esse tempo, respeitando. A gente não pode exigir esse aceleramento, né, do luto, porque é único, pessoal, para cada pessoa. Eu costumo sempre dar o exemplo de que eu e minhas 3 irmãs, nós 4 irmãs enlutadas pela mesma causa, né, pela morte da mesma pessoa por suicídio, cada uma vive hoje, né, o luto de sua forma. Eu me tornei psicóloga, fui estudar suicidologia. Já uma de minhas outras irmãs nem toca no assunto, ela é mais silenciosa, e cada uma de sua forma. Então, ninguém tem direito, né, de exigir, de apressar essa superação, né? Não se supera, se vive o luto e encontra um lugar tranquilo para ele um dia, mas cada pessoa de sua forma e no seu tempo, né? Ampliando o olhar para além do individual. Falei agora há pouco da questão de que o suicídio, a prevenção, a pós-venção, é um trabalho para muitas mãos. Não tem como a gente tentar ajudar uma pessoa enlutada sozinho. Não, eu digo muito, não basta boa intenção, a gente precisa saber como ajudar, por onde ajudar, quem mais pode se articular, é fortalecimento de rede de apoio, por isso a pós-venção, porque a gente junta, por exemplo, o grupo de apoio, talvez uma psicoterapia individual também, além do grupo de apoio, familiares indo, fazendo um revezamento, visitando, dando apoio, como é que estão as coisas, né, então, nunca vai ser apenas, é igual a questão dos porquês, né? Nunca é um fenômeno que é multifatorial, o apoio também vai ser multidisciplinar, vai ser de diversas fontes, né? Esse cuidado. Então, denunciar estigmas, né? Se a gente percebe aquele discurso e aquela pessoa ainda não teve um acesso a informações como a gente teve, vamos dialogar, vamos dizer, olha, essa tua fala não é legal, porque pode fazer ela se sentir de tal forma. Lê essa cartilha, pega a cartilha da Abrases para tu entender como é o luto dela, porque ela precisa sim da nossa presença, né? Então, a gente precisa combater realmente para fazer da nossa comunicação mais inclusiva e respeitosa, né? Mais acolhedora. Defender políticas públicas, fundamental. E não precisa ser lutado por suicídio, né? Para lutar pelas políticas públicas. A gente precisa ter essa consciência de que é um problema de saúde pública global, que é difícil a gente ver alguém que diz assim, eu não conheço ninguém que morreu por suicídio. Sempre tem, por menos que essa pessoa tenha sido impactada, mas ela conhece alguém, ou pelo menos conhece alguém que conhece, ou alguém que é enlutado, né? Então, políticas públicas, né, para apoiar iniciativas de pós-venção que ofereçam suporte e acompanhamento a quem ficou. Hoje existe, né, a Lei 13.819, publicada, né, em 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção, né, eu prefiro dizer autolesão, né, do suicídio. Mas a questão
precisa ser atualizada, precisa ser aprimorada, precisa ser efetivada, e quantas outras políticas públicas são necessárias de acesso aos serviços de saúde mental, de ampliação ao serviço de saúde mental, ou a gente, quando pensa em políticas públicas, a gente ainda está pautado na ideia de que é o suicídio, que o cuidado ao luto por suicídio é um problema só do indivíduo, é um problema só da família enlutada? Não é. Né? A fala da Fernanda, novamente, aqui voltando para mim, eu estou aqui, está ecoando a fala dela, tão rica, que mostra, né, que a gente não pode, de fato, lutar sozinho. É um trabalho realmente para muitas mãos. Ampliando o olhar além do individual, né? Reforçando essa questão, né, ainda trazendo ainda mais da questão de não ser individual essa luta, né? Criar iniciativas e espaços de escuta, né? Criar e indicar. E aí aqui eu já falei um pouco, né, vai ficar repetido, né, de indicar onde, né, e de reforçar, de fortalecer a rede de apoio daquela família enlutada. Vou deixar o grupo de apoio para a fala seguinte, já. Lutar por campanhas seguras, né? E aí aqui é outro fator. Se a gente quer cuidar de pessoas enlutadas e nós somos pessoas que desejamos nos engajar em campanhas, independente de ser Setembro Amarelo ou não, mas sobretudo Setembro Amarelo, que é onde mais se intensifica e adoece pessoas enlutadas, né? É necessário a gente pensar de como eu estou preparado, eu consigo lidar com as possíveis demandas. Se eu estiver fazendo uma palestra e nesse público que vai estar me ouvindo, tiver uma pessoa enlutada e ela trouxer questões, desafios do luto, eu vou conseguir manejar isso? Eu vou ter tempo para me parar um pouco e fazer uma escuta com essa pessoa? Eu cuido desse momento, dessa campanha que eu estou agindo com antecedência, no momento e depois? Eu compro cartilhas, palestras prontas, né? Eu não podia perder o espaço para falar sobre isso aqui. Pessoas que se capacitam, bem entre aspas, para atuar em formações, capacitações, em qualquer tipo de evento dentro da campanha, sobretudo o Setembro Amarelo, né, que é onde pipoca, né, na nossa tela, palestras, kit Setembro Amarelo, mas quando elas participam, se baseando, né, pautadas apenas nesses materiais prontos que se vendem, elas estão colocando em risco pessoas que podem estar vulneráveis, apresentando comportamento suicida, ou pessoas enlutadas por suicídio. Então, boicote total. Se vê palestras sendo vendidas, não importa se foi elaborada pelo psicólogo melhor da face da Terra. Não é responsável de um psicólogo elaborar material. E pior, a gente vê profissionais de marketing, de diversas outras áreas, pedagogia, psicopedagogia, elaborando esses materiais. Então, uma pessoa que não tem o aprofundamento, a leitura, os estudos para poder manejar toda a situação, preparo antes, durante e depois, passar por uma supervisão desse material, porque às vezes a gente que tem os estudos em suicidologia pode deixar escapar algo, nós precisamos de uma supervisão do conteúdo, e uma pessoa leiga que compra uma palestra pronta, qual vai ser o resultado disso? Vai ser, no mínimo, pessoas enlutadas por suicídio, escutando velho e batido, mito, mentira, ou qualquer outro nome que vocês possam dar, dos 90% dos suicídios podem ser evitados, né? Que a gente já está saturado de tanto ouvir isso, mas ainda tem muita gente que ouve isso como verdade, né? Sem considerar que isso vem de um estudo lá da década de 90, que foi feito de um recorte, que não se deve repetir esse dado, porque esse número não existe, mas eu já vi profissionais de saúde mental, não vou dizer nem aqui a especialidade, eu estive em um evento e um profissional de saúde mental repetiu, porque nós sabemos que 90% dos casos... E aí, gente, se tivesse pessoas enlutadas ali, elas iriam, no mínimo, dizer, poxa, eu estou entre os 10% que não teve a competência de salvar a vida da pessoa amada, né? Então, campanha, né? Lutar por campanhas seguras, compartilhem informações seguras, compartilhem orientações de institutos seguros, confiáveis, que trabalham com a suicidologia, para poder ampliar essa conscientização da população. As redes sociais estão aí e a gente tem que saber utilizá-la de uma forma que seja para proteção e não para colocar em risco as pessoas. Então,
nada de comprar palestra pronta, viu, minha gente? Eu não podia sair daqui hoje perdendo essa oportunidade. Então, assim, esses pontos que eu trouxe e muito mais, e aí eu vou finalizando, porque eu, havendo ainda algum tempo, a gente pode trocar algumas ideias, perguntas, comentários, né? Acolher de forma ética é reabrir o livro que a sociedade quis fechar na página do suicídio. Uma pessoa, quando morre por suicídio, né, eu falei sobre a questão de pessoas enlutadas serem impedidas de honrar a vida da pessoa, né, porque silencia e aí acaba que a vida daquela pessoa se resume ao ato do suicídio, e não, né, a sociedade, com tantos preconceitos, os tabus atravessando tantas questões, faz com que muitas pessoas enlutadas fiquem correndo esse risco de fechar o livro na página que aconteceu o ato suicida, quando tem tantas histórias vividas, uma existência que merece ser lembrada, né? Então, é permitir que a história siga sendo contada com dignidade, afeto e reconstrução de sentido, né? Eu utilizo muito o símbolo da busca por causa da logoterapia, né, que é uma terapia com base da busca de sentido da vida, mas porque a gente, quando acontece um suicídio, é muito comum as falas, né, das pessoas enlutadas. O chão sumiu, o teto caiu sobre mim, eu estou sem norte, eu estou sem rumo. Então, nós, pessoas enlutadas por suicídio, né, eu sempre me incluo, já tenho 23 anos, já fiz muita psicoterapia, me formei em psicologia há 13 anos, hoje estou me especializando em suicidologia, então eu posso dizer que eu tenho um fortalecimento, eu trabalhei bastante, né, nisso, mas não quer dizer que em algum momento não me bata uma saudade e que eu não choro sim, né, eu me permito isso, mas a questão da busca, as pessoas enlutadas, independente do tempo, eu trouxe aqui meu exemplo porque, né, eu fui apresentada e vocês estão conhecendo um pouco de mim, mas as pessoas enlutadas, elas precisam dessa bússola, só que o luto causa uma dor tão tremenda, tão extrema, que ela não consegue ler essa bússola sozinha. Então, nós, enquanto sociedade, quando a gente busca ler, busca quebrar mitos, tabus, os estigmas, a gente pode estar ajudando essa pessoa a ler a bússola dela, porque tem tanta dor que faz com que a pessoa enlutada não consiga encontrar o seu caminho, então ela está perdida. E uma cartilha da Abrases, uma cartilha do Vitaleri, qualquer outra que hoje existe acesso, né, diferente de quando foi em 2002, quando eu me tornei enlutada, é o que salva, é o que pode dizer, olha, vamos por aqui, vamos caminhando, eu vou contigo, né? Mas só mais uma coisinha rapidinho, convido vocês a conhecer o site da Abrases, quem ainda não conhece, é um trabalho lindo, com muitas pessoas, feito por muitas pessoas enlutadas, né? Tem a doutora Caris Cavassini como diretora científica da Abrases, e outros grandes nomes da suicidologia envolvidos, engajados, né? Leiam a carta aberta da Abrases, no site, né, da Abrases, ela é de 2023, mas ela ainda está disponível lá para você ler e assinar, um conteúdo riquíssimo que todo mundo precisa ler, quem se interessa em trabalhar com a pós-venção, quem quer dar apoio a uma pessoa enlutada, ela convida a gente para a luta, né? Ela conscientiza a gente de muitas coisas, riquíssima essa carta. E algumas fontes, né? O Vitaleri, que tem o site, tem o YouTube, que tem o Instagram, a BEPS, que vai ter a 6ª edição do Congresso, vai ser a minha 3ª edição, que eu vou participar, vai acontecer em Petrópolis em agosto do próximo ano. Conheçam a BEPS, tem muita fonte de informação segura, oferecem muita coisa importante. O site, e aqui, mais uma vez, né, grupo de apoio, deixo para as meninas aí na próxima fala, né, o site Pós-Venção, que é um trabalho lindo que a psicóloga Regina Cornejo fez, né, que é um mapeamento nacional onde existem grupos de apoio para pessoas enlutadas, que também tem esse mapeamento no site da Abrases, né, o CVV, e assistir o documentário, né, Laços em Nós, tecendo histórias do luto por suicídio. Riquíssimo, lindo, sensível, cuidadoso, que vale a pena ler para poder compreender melhor o quanto nós precisamos ainda tomar posse desses conhecimentos para se aprimorar e estar, sim, habilitado para ajudar famílias enlutadas.
e algumas das referências que eu usei nos slides, e muito obrigada, e fico aqui à disposição para qualquer questionamento, contribuição, tá? Eu vou parar a apresentação. Dani, muito obrigado. Que palestra incrível, com conteúdo, contextualizada, né? Trazendo também muito do seu relato, né? Muitos comentários aqui, né? Linda aula, obrigado por compartilhar, é, né? Então, muito obrigado. Eu, como estudante de psicologia, fico muito feliz por esse conteúdo e pelos demais também que já passou por essa tarde. Temos uma pergunta aqui, Sim. certo? Que diz assim: qual o motivo ou os motivos de permanecer ainda nessa compreensão medieval na atualidade? Acho que foi naquela parte que você estava do pensamento. Falhou um pouquinho, mas eu entendi a pergunta, né? De qual o motivo de ainda existir tantos tabus, Medieval né? na Acho que foi isso. atualidade. Isso, né? Quando a gente fala em morte por qualquer causa, né? Existe o tabu. Bate na madeira, faz sinal da cruz, né? Mas quando é a morte por suicídio, o tabu é duplo, né? Existe até um artigo bem interessante sobre o tabu triplo, que é quando a morte é por suicídio de crianças e adolescentes. É um artigo riquíssimo. Mas aqui, pensando apenas no tabu duplo, né? Se a pessoa morre, quando morre, não, a finitude humana, né? Assusta. As pessoas têm essa dificuldade de lidar com essa verdade. Todo ser humano, um dia, vai deixar de existir, né? E aí, o medo de falar sobre morte já é um tabu, e quando se fala sobre morte por suicídio, é um tabu duplo, de fato, né? Então, para responder essa pergunta, eu teria que ter um tempo, e eu acho que daria uma aula para a gente voltar àquela linha do tempo em que lá eu poderia falar sobre povos ancestrais, na época antiga, da Grécia e Roma, depois na Idade Média, depois na época do existencialismo, depois no romantismo, chega lá na época de Durkheim, a gente vai vendo como esses tabus, como os tantos mitos foram sendo construídos ao longo do tempo. E aí, isso é o grande desafio. Eu falei um pouquinho, na minha fala surgiu um pouco sobre isso, de que é o grande desafio dentro da suicidologia é desconstruir realmente isso, porque a origem desse tabu, né, dessa dificuldade, vem totalmente lá da história do suicídio. Tem um livro, acho que eu citei na fala, esse livro aqui ajuda a responder essa pergunta, bem legal. A história do suicídio. A gente descobre o quanto tem uma raiz muito profunda, e por isso o grande desafio de desconstruir tudo isso hoje. E somente falando de forma segura sobre o suicídio para a gente ir desconstruindo cada vez mais. O Setembro Amarelo tem essa função de trabalhar a promoção da vida, da proteção à vida, né? Mas a gente, principalmente nós profissionais de saúde mental, quando a gente vai participar de uma palestra, a gente tem que levar esse processo de conscientização, né, com todos os cuidados, de desmistificar, porque ainda é realmente em volta do mito total, né? Mais alguma pergunta? Infelizmente não temos mais tempo, né? Uhum. Mas assim, tem assim alguns questionamentos, assim, uma perguntinha ali ou outra, ou uma dúvida. Mas a Dani deixou suas redes sociais aqui, tá bom, no final da palestra. A gente pode colocar novamente aqui no chat, né? Ela tá obviamente aberta para perguntas, né? E posso sim E disponibilizar a apresentação, fiquem à vontade para compartilhar de vocês, tá bom? obrigado, Dani. Eu que É, agradeço. e aí também tem, né, durante a palestra, né, foi deixar também nos comentários, né, os links dos livros que ela indicou, né, as cartilhas. Então, assim, tem bastante material. Como o Dani falou, vamos ler, vamos nos informar o que vai nos mover para as mudanças, né, que queremos para esse assunto tão necessário.
Muito obrigado, Dani. E agora eu passo a palavra para o Rafael, que vai dar continuidade. Obrigada. Eu quero só agradecer, Dani, você, minha conterrânea, moro Cearense. na Bahia, mas sou um cearense na veia, então fico muito Uhum. feliz, tá bom, Dani? E te agradecer por essa disponibilidade. Seu momento seria no domingo, mas deu tudo certo, e isso é o que mais importa. Deu tanto certo que a gente vê aqui os comentários, a Ana Vitória dizendo que as falas foram fundamentais e sensíveis, Simone disse que foi excelente fala, a Adriana falou que muito a sensibilidade extraordinária. Então, assim, agradecer pela palestra, Daniela, Freitas, obrigado por compartilhar o conteúdo lindo, riquíssimo. Então, Dani, tá tudo certo. O pessoal gostou, o pessoal realmente só tem a agradecer. E eu, em nome do Instituto, também agradeço demais a sua participação, todas as indicações que você trouxe. A gente vai disponibilizar o seu slide, como você disse que vai mandar, quando a gente for mandar um e-mail para os inscritos, também vai estar lá o seu material. Então, a gente só tem a agradecer. Muito, muito obrigada. Um ótimo congresso para todo mundo. No domingo, eu vou estar livre para assistir a palestra. Uhum. Vou Perfeito. acompanhar sim. Pode Muito ficar à obrigada. vontade.